E aí, pessoal, vamos então fazer nossas correções, sétimo ano? Então, na primeira questão, foi pedido para vocês usarem um mapa que a gente usou na nossa aula para poder explicar as diferenças do norte e do sul da África, do deserto do Saara, né, a África subsaariana. A diferença não é muito difícil. O norte tinha aqueles contatos com os povos europeus, né, o contato via comércio, via mar, então tiveram bastante influência cultural, chegaram a ser dominados por alguns povos, né, como os macedônicos, romanos. E enquanto a África subsaariana ela ficou mais isolada ali e tinha umas características diferentes, né? Outros tipos de vegetação, outros habitats, outras pessoas, outra cultura. Ficou um pouco mais isolada, apesar que alguns tinham acesso ao norte atravessando o deserto do Saara, quem tinha a criação de camelos, e eles não têm mais contatos a partir do século XV com os contatos dos europeus, na verdade os portugueses que vinham chegando pelas grandes navegações, tá? Então essas são as diferenças básicas entre as duas culturas. Na questão 2 foi pedido para vocês mostrarem as diferenças ali e contribuições dos fenícios e dos romanos. Os fenícios eles vão trazer ali para vocês, para nós, né, que é importante, aquela urbanização, o início do desenvolvimento cultural, o desenvolvimento de comércio, construção de portos, de mercados, né? Por quê? Porque eles eram um povo comerciante, então eles começam a fazer isso na cidade de Cartago. Porém, Cartago entra em atrito com os romanos, acaba sendo vencida depois de três conflitos, né, nas guerras púnicas, e aí os romanos vão dominar a região. Os romanos vão expandir esse comércio, vão levar as coisas para vender para o norte do Egito, então inicialmente eles são fornecedores, e mais tarde os romanos passam a ser consumidores, principalmente dos alimentos no norte da África. Para quem lembra do sexto ano, isso vai enfraquecer os plebeus, né? Porque daí os alimentos da África vinham bem mais baratos e tinha bastante alimento, então o preço despencou. Na questão 3, vocês tinham que marcar o X no porquê que a islamização no Egito foi mais rápida. E aí essa islamização ela foi mais rápida simplesmente pelo fato de que os egípcios eles aceitavam pela mensagem mais simples, né? Então um só Deus, Alá e Maomé seu profeta, a possibilidade de uma ascensão social pelo incentivo que os islâmicos davam de você praticar ciências, né, para poder ler, interpretar o Alcorão, e aí também quanto maior o desenvolvimento científico das pessoas, melhor para a sociedade islâmica, mais a sociedade vai se desenvolver. E quando você criava alguma coisa, você conseguia revender e ganhar dinheiro. Então esse era o principal objetivo desse ponto 2. O terceiro ponto é o fato de que se você não se convertesse, você era perseguido pelos jihadistas. Então, com esse medo, eles acabavam aceitando se converter com mais tranquilidade, tá bom? A nossa resposta certa é a letra E. Na questão 4, vocês tinham que falar ali das características dos reinos, né? Diferenciá-los uns dos outros e citar por que os europeus tinham esse interesse nos reinos da África, então. Esses reinos eram todos muito desenvolvidos, lidavam com ouro, com joia, com riquezas, marfim. Então isso interessava muito para os europeus. Por isso eles começam a se encontrar com esses povos de formas diferentes. Dependendo do reino, podia ser mais violento, se fosse uma tribo, né, um pouco menos evoluída na visão europeia. E se fosse uma tribo que os europeus achavam que era mais evoluído, como o reino do Congo, a relação era lenta e de comércio pacífico, até eles conseguirem espaço para escravizar o povo e revendê-los, tá bom? Então essas relações elas dependiam da característica do reino, se ele era mais estruturado ou não e do que ele lhe dava, se ele tinha a oferecer joias, ouro, marfim, ou se ele oferecia só os escravizados. Falando de escravizados, nós vamos para a reflexão. Na reflexão vocês tinham que falar das diferenças das duas escravidões. Então a escravidão europeia, né, que o europeu aplicava, ela era mais severa, mais bruta, usava do racismo, falava que eles eram todos da mesma cor, então era a mesma coisa, não respeitava os aspectos culturais, tirava eles da África e trazia para a América do Sul para trabalhar milhares e milhares de quilômetros distantes dos seus territórios. Enquanto entre os africanos já era uma escravidão de guerra, né? Você nunca escravizava seu semelhante, só o povo inimigo. Esse povo inimigo ia trabalhar para sustentar a estrutura do seu povo. Era difícil até tirar de lá. Então eles tinham mais liberdade, eles tinham que pagar os impostos e dificilmente eles sofriam violências, eram desrespeitados culturalmente. Então eram mantidos os aspectos culturais, tá bom? Então no próximo vídeo a gente se vê e fiquem bem e estudem bastante.